filhos, família linda. Deus abençoe muito, viu? Muito grato, reverendo Edinaldo, é uma alegria poder estar aqui. Falam que a gente vem de São Bernardo, também chamam de São Berlondres. Lá nesse momento tem uma cerraçãozinha batendo, né, um friozinho um pouco maior. É uma grande alegria poder estar aqui. Eu estou vindo de uma atividade grande. O reverendo Ananias conhece, né? Para nós o 1º de maio é religioso. Então, como o 1º de maio está caindo num domingo, nós estamos realizando as nossas atividades no sábado. Então, hoje fizemos essa atividade do 1º de maio, antecipando para o dia 30. Então, nós deixamos lá a esposa, que é a presidente da SAF, então sabe como é que é, está cuidando de um monte de coisa, e as meninas que estão lá também. Tem uma menina, a Elisa, de 14 anos, e a Esther, de 10 anos. É uma alegria poder estar aqui na primeira conferência, e fico muito feliz. Primeira significa que tem muito mais ainda para acontecer, e o meu tema é um tema mais técnico, né? Não tem tanta, vamos dizer assim, aplicabilidade no contexto de teologia bíblica ou algumas coisas mais éticas, por assim dizer, mas tem efeitos na história, tem efeitos na vida, tem efeitos na geração que está lendo esse livro e muito mais, até outros de gerações anteriores têm se vislumbrado com esse livro, e por isso eu parabenizo a organização do evento, reverendo, porque merece atenção realmente esse tema, tá bom? Merece atenção. São 30 milhões de cópias vendidas. No Brasil passa de 1 milhão a quantidade de cópias vendidas. Ele já está em quadrinhos, que tem a intenção de atingir crianças, e versão de bolso, e tantas outras coisas mais assim, tá bom? Eu vou seguindo aqui, como é que eu faço? Eu vou por aqui, por lá, eu vou falando... É isso? Eu estou meio me encontrando aqui. Deixa eu pegar a minha versão, então. Só um minutinho. Então vamos lá. É eu que passo? Não, porque eu não estou conectado. Você que passa? Aqui? Só. Deixa eu colocar outro óculos aqui. Colocar o óculos para longe. Vamos lá, meus irmãos. Então esse aqui é o tema, tá bom? Estamos falando sobre esse livro. Essa aqui é a capa do livro, Uma Breve História da Humanidade. Nós falamos sobre esse livro em alguns outros momentos, porque é um dos mais vendidos no Brasil e no mundo, e continua sendo um dos mais vendidos no Brasil e no mundo. Então, muitas pessoas já leram, releram, e o autor, o Yuval Noah Harari, ele está mundialmente conhecido e tem assim uma influência já na nossa sociedade, como grandes homens exercem influência já na nossa sociedade, tá bom? Então nós vamos falar sobre um ser para adoração, um contra-argumento à obra. Estou trabalhando isso devido à solicitação para a palestra, né? Por que nós devemos entender uma breve história da humanidade, o tema especificamente do livro. Agora chega um momento onde a gente tem que acertar aqui. Consegui, beleza, ótimo. Então, ok. Vamos ler juntos? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Senhor, nós te damos graças e te bendizemos pela primeira conferência, ó Pai, realizada pela igreja de Osasco, quando estabelece, Senhor, uma ideia da importância da fé e da fé para os dias atuais. Continue a abençoar, Senhor, esta igreja com ideias tão boas quanto estas, e que assim, Senhor, a tua igreja seja edificada e todos aqueles que puderem assistir e ouvirem, ó Deus, o que aconteceu aqui, e que isso se repita em outras, segundo a tua boa vontade, na vida desses irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus, nos guiando também no estudo desse tema agora, Pai. É a nossa oração, clamamos por Cristo. Amém, Senhor. Ok, então, vamos lá, a gente tem que começar. Fique com esse texto na cabeça, por favor, ele vai ser uma base para a gente. Esse é o Yuval Noah Harari. Yuval Noah é professor de história em Israel. Ele é o autor do best-seller que nós estamos tratando aqui, especificamente, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele leciona no Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. Harari, ele ganhou 2 vezes o prêmio Polonsky, e ele ganhou o prêmio por criatividade e por originalidade desta obra. Em 2009, em 2012, essa obra adquiriu um corpo maior, uma estrutura maior, uma força maior, porque foi traduzida para o inglês, e aí se acrescentou o termo sapiens. Era só, o tema antigamente era uma breve história da humanidade. Então ele acrescentou sapiens, isso começou a vender, e as pessoas começaram a gostar da obra dele, e esta obra foi adquirindo mais renome. Ele foi condecorado por esta obra em Israel e geralmente por outros artigos também que ele escreveu. Então ele começa a se tornar um autor conhecido e muito atrativo. A sua maneira de escrever é extremamente agradável, né? Se você lê o material, você vai gostar bastante pela maneira como ele escreve. Em 2012, ele foi eleito para a Academia Jovem Israelita de Ciências, em 2012. Em 2015, o Mark Zuckerberg utilizou o livro dele e disse que o livro dele deveria ser lido por todos. Então ele adquiriu um fã com o Zuckerberg. Vocês sabem quem é o Zuckerberg. Então imagina a influência na juventude, na geração high-tech, aqueles que gostam muito da obra foram atingidos, impactados por essa referência do Zuckerberg. Outros que chamaram a atenção da obra, o Steve Jobs, durante um tempo, gostava muito do que ele escrevia, e o Mark Zuckerberg, ele convidou os seus seguidores, os seguidores do Zuckerberg, a ler o que ele descreve como uma grande narrativa sobre a história da civilização humana. E ele se destacou e começa a se destacar. Ele foi chamado para várias conferências na ONU, conferências em tantos lugares, dando assim o ar da graça do seu livro como o tema central das suas discussões. Bom, Harari, ele vive com o seu marido em Moshav Mesilah, próximo a Jerusalém. E então ele se torna uma referência não somente para quem gosta de uma literatura um tanto quanto não técnica, mas também pelo que ele escreve, que tem um contexto mais moderno. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Moderno. Há uma crítica no Brasil, principalmente por quem gosta de história, que o que ele escreve não é técnico, é mais uma montagem. Ele faz um recorte gigantesco e tenta estabelecer isso no livro. O livro dele trata do período que nós chamamos, segundo a ciência, né? A ciência faz essa datação de 70 mil anos atrás até hoje. Então, veja bem, a ciência, essa datação de 70 mil anos até hoje. Então alguém diz, como que alguém quer falar sobre a história da civilização num texto mais ou menos dessa espessura,
Então isso, na verdade, não é uma história da civilização, é uma invenção, é uma ficção, é uma espécie de informação alegórica que não tem o valor que nós poderíamos chamar de técnico. Então, na parte técnica, há uma discussão sobre o que ele escreve, principalmente para aqueles que estudam história. Então, se alguém aqui estuda história, vai ler o livro, você vai ter que ler o livro e entender que ele não tem essa proposta de ser exaustivo, de trazer tantas informações a respeito do que ele está escrevendo. E informações, quando a gente fala de informações técnicas, quem conhece aqui monografia, tese, essas coisas, sabe que você preenche com uma série de pesquisas para que possa ter uma base. Então, ele vai narrando a sua ideia e trazendo a sua ideia para o texto, e isso causa uma coisa assim muito impactante, porque se torna mais fácil de ler. Então, é mais acessível. A obra se torna cada vez mais acessível. Tá? Então, veja bem, nós não estamos falando de um livro que ninguém conhece. Se você for no metrô, aqui de São Paulo, você vai encontrar essa obra em edição de bolso. Agora, se você for numa livraria, o seu filho vai encontrar essa obra numa edição que é quadrinhos. E ela tem adquirido cada vez mais força. Ele escreveu também outras obras. Ele escreveu Homo Deus e 21 questões para o século XXI. 21 questões para o século XXI. Então, esse é o Yuval Noah Harari, tá bom? Yuval Noah Harari é um jovem, e no Brasil ele também tem muitos seguidores. No Brasil há muita gente que fala sobre ele, os repórteres gostam muito do jeito dele de escrever, e ele sempre, quando vem ao Brasil, tem um espaço para ele no Roda Viva, nesses lugares que geralmente são de grande destaque, tá bom? Então, isso é só para a gente conhecer um pouquinho do autor. Tá? De novo aqui, deixa eu apresentar a obra para vocês, para que vocês possam conhecer. E veja bem, não estou divulgando, eu estou simplesmente mostrando porque ela merece uma crítica da nossa parte. E essa é a intenção da nossa conversa aqui, tá bom? Apesar de ter pontos que a gente possa até chamar de positivos, mas nós temos uma crítica a isso. Então, esse é o livro, vocês encontram com essa capa, best-seller internacional, Uma Breve História da Humanidade. O livro aborda a história da humanidade, desde a evolução arcaica da espécie humana, na Idade da Pedra, até o século XXI. Seu principal argumento é que o Homo sapiens, que é esse último aqui da cadeia, o Homo sapiens domina o mundo porque é o único animal capaz de cooperar de forma flexível em largo número e faz por ser a única espécie capaz de acreditar em coisas que não existem na natureza e são produtos puramente da sua imaginação, tais como, preste atenção, deuses, nações, dinheiro e direitos humanos. Se vocês perceberam, o que ele está dizendo é o seguinte: por que esta espécie consegue sobressair a todas as outras espécies? Porque ele desenvolveu a mente. Isso não é novo, isso é antigo. O próprio Darwin diria o seguinte: a diferença entre nós e outros animais, olha só, eu estou falando de conceitos não nossos, estou falando de conceitos dos outros, por favor. Então, a diferença entre nós e outros animais é que nós, como não temos garras, não temos presas, nós não temos veneno e coisas desse tipo, nós conseguimos desenvolver a mente. E porque desenvolvemos a mente, nós conseguimos sobreviver a tudo. Nós conseguimos desenvolver uma mente que tem condições de se adequar a qualquer tipo de terreno, a qualquer tipo de necessidade. Por exemplo, você consegue ver homens morando no Polo Norte, você consegue ver homens morando no deserto, porque com a mente você consegue se adequar a todos esses ambientes e consegue dominar as outras espécies. Então ele vai dizer o seguinte: o que há de diferente é que essas outras espécies que estavam próximas do homem, por exemplo, os neandertais e os erécticos, eles foram dominados pelos sapiens, porque os sapiens desenvolveu principalmente a mente. Vou de novo dizer para vocês, mais de 30 milhões de cópias, hoje com a sua versão em quadrinhos, atingindo tantas pessoas, é uma espécie de grande divulgação de um sistema anti-Deus nesse sentido da criação.
porque trabalha principalmente a questão da evolução. Tá? Mas, como atinge agora as crianças também, há uma maneira agora de que as crianças enxerguem a realidade, percebendo que o homem, ele forma a sua própria realidade. Como ele forma a sua própria realidade? Não meramente porque ele tem uma constatação da natureza, mas porque ele consegue imaginar coisas e passar estas coisas para o outro. Ele usa exemplos do tipo, a fábrica Peugeot, ela não é simplesmente uma fábrica, ela é uma ideia. E não sei se vocês sabem, mas o símbolo da Peugeot é um leão em pé. Esse leão em pé, na verdade, é um mito na Alemanha, onde foi trazido depois para a França e criou aquela ideia de um ser que é metade homem e metade leão. Então, a ideia que gera uma fábrica de carros é porque algum tempo atrás as pessoas conviviam com a ideia de que existia um homem-leão. Então, você monta uma fábrica com a mesma criatividade de alguém que inventou o mito de um homem-leão. E ele vai dizer o seguinte: a fábrica Peugeot, ela não depende do local para existir, ela não depende da quantidade de carros para existir, ela não depende agora de contratos para existir. Ela basicamente é uma ideia. E por ser uma ideia, as pessoas abraçam isso e não tem problema. Se de repente ela deixar de estar na França e for para o Brasil ou for para qualquer outro lugar, a ideia Peugeot é mais importante do que os próprios carros, porque alguém vai montar esse carro em qualquer outro lugar e não vai ter problema nenhum em dizer, olha, esse aqui é um Peugeot, porque ele não tem nenhuma ligação com um local. Ele está simplesmente dizendo o seguinte: nós somos muito mais presos às ideias do que à própria realidade. Essa é uma característica do Homo sapiens. O Homo sapiens, ele desenvolve ideias. Bom, enquanto fala de uma fábrica, ótimo, não é? Enquanto está falando de uma fábrica, ótimo. O problema é quando fala de fé. Por exemplo, no livro ele diz que o homem inventou Deus. O homem criou Deus. Diante de uma série de problemas, de medos e de algumas coisas, o homem cria Deus. O homem inventa Deus. E mais, né? O homem inventa coisas como nações, como direitos humanos e também como dinheiro. Eu vou tentar mostrar isso para vocês, para deixar mais claro. E a minha intenção é mostrar o quanto é perigoso isso. Tá? O que o livro mostra? Sua tese é que depois de 70 mil anos depois, nós que podemos ser comparados com os mais insignificantes animais, somos agora os dominadores deste planeta. Somos os dominadores deste planeta. O autor afirma que todos os sistemas de cooperação humana em larga escala, incluindo religiões, estruturas políticas, mercados, instituições legais, são, em última instância, ficção. Ficção. Nós bolamos mais as coisas e pensamos mais nas coisas do que realmente elas possam ser realidades. Porque esse Homo sapiens, ele desenvolveu a criatividade de contar histórias, de falar e de narrar e de contar histórias. Então esse é o homem que vive, por exemplo, em torno do dinheiro. Esse é o homem que vive em torno do capitalismo, e ele vai dizer o seguinte, né? O dinheiro é um sistema de confiança, o capitalismo se torna uma espécie de religião, e o império tem sido o sistema político mais bem sucedido nos últimos 2000 anos, porque alguém inventou a ideia e outros compraram a ideia. Eu acho que eu vou ter que ser rápido aqui para que você possa entender isso. Se ele olhasse para nós, ele diria o seguinte: alguém inventou a ideia de Deus. E eles acreditam tanto nessa ideia que eles estão agora numa igreja, depois de ter participado de palestras pela manhã, à noite, e estão aqui firmes nisso.
Mas por quê? Porque eles acreditaram numa ideia que alguém lá no passado inventou, a ideia de Deus. Porque o sapiens usa mais imaginação do que a própria realidade da força dos músculos. Está dando para entender? Está dando para compreender? Ótimo. Então vamos lá. Ele vai dizer que nós, como animais, e ele está dizendo isso mesmo, tá? Nós, como animais, temos uma característica. Qual é a característica? Queremos sempre encontrar algo diferente em nós, o que de fato nos diferencia dos outros animais. Ele vai dizer isso mesmo, né? Ele vai dizer, um macaco, ou uma zebra, ou uma girafa, ou qualquer ser assim, ela não fica preocupada assim, com o outro, vai dizendo assim, nossa, como o seu pelo está mais sedoso, né? Uau, né? Chega para o leão e fala assim, nossa, os seus dentes estão brilhando. Isso não acontece com leões, isso não acontece com os outros animais. Já conosco, nós começamos a fazer comparações, e nós tentamos encontrar alguma coisa diferente ou diferenciada em nós. Nós temos uma percepção maior do que os outros animais, por sermos sapiens. Então nós sempre queremos algo a mais. E aí entra um outro detalhe que ele vai colocar na sua obra, que é muito importante: coletividade. Coletividade. Diferente dos outros animais, por exemplo, ele nos compara com chimpanzés. Chimpanzés conseguem manter uma estrutura mais ou menos de 10, 12 a 15 animais que vivem entre eles, mais ou menos entre eles. Os seres humanos conseguem superar isso. Com uma ideia, você consegue unir ao redor de você mais do que 15 pessoas. Com uma ideia, você consegue reunir milhares, milhares e milhões de pessoas ao redor de você. Os sapiens têm o poder de criar uma ideia, de vender a ideia, todo mundo compra e todo mundo colabora com aquela ideia. Por exemplo, a ideia de um país. Alguém pegou o Brasil na mão? Alguém consegue, por exemplo, estudar o Brasil como se fosse uma peça, algum negócio assim? Não. E todos nós nos chamamos de brasileiros. Quando a gente vai para fora, eu sou brasileiro, né? Samba, Pelé, novela, né? Bom, ele está dizendo, você na verdade está se identificando com a ideia do brasileiro. Mas você é tão somente ser humano como o outro é ser humano também. Só que nós conseguimos fazer isso em coletividade. Os outros animais não. Porque os outros animais, eles, até um determinado momento, eles começam a entrar em crise entre eles, e há brigas entre eles, aquela questão de territórios e coisas assim. Nós, no nosso caso, nós conseguimos resolver isso facilmente com ideias. Por exemplo, de um contrato. Do que serve um contrato? Para que serve o contrato? Você fala, não, o contrato legitima a nossa relação. Por exemplo, os casados aqui têm contratos. Né? E o que tem a ver aquele papel com a sua realidade? Nada. É simplesmente uma ideia que você abraçou e você fala, nossa, estamos casados. Mas é só uma ideia. Ele vai dizer, e isso faz com que pessoas estejam casadas em todo o mundo e compartilhem da sua vida a dois com a mesma situação. Então ele faz geralmente essa comparação de animais que não se desenvolveram e outros animais que se desenvolveram. Tá? Agora temos aqui uma coisa, né? É que a única diferença entre nós e outra espécie, como chimpanzés, é que a gente consegue ter linguagem, e uma linguagem mais desenvolvida. Os animais, de uma certa forma, têm uma certa linguagem, mas não como os seres humanos. Nós temos muitos mais códigos, porque com a mente nós conseguimos inventar mais códigos, e conforme a gente consegue inventar mais códigos, a gente consegue, por exemplo, estabelecer palavras mais fáceis, como infralapsariano, supralapsariano, valdixoriano, né? Então nós conseguimos fazer isso com muito mais tranquilidade, né? Agora nós controlamos o planeta porque nós somos mais flexíveis. A gente consegue ser muito mais flexíveis no meio dessa comunicação toda. A gente consegue se entender melhor.
Os outros animais não, qualquer coisinha há um conflito. E aí você assiste aqueles programas de eventos numa savana e algumas coisas, você percebe que não é assim. Eles não têm a questão do debate, do diálogo. Agora, os homens, porque criaram a linguagem, eles conseguem trabalhar os diálogos e os debates. Nós cooperamos com flexibilidade em grandes grupos. Então ele está dizendo que nós somos basicamente mais assim. O Sapiens conseguiu decodificar as informações de ficção e de linguagem e consegue viver mais como abelhas e mais como formigas. Então é um processo cooperativo muito maior, como acontece, por exemplo, no formigueiro ou numa colmeia, ou dentro de uma própria colmeia. Então, essa seria a ideia de coletividade, de linguagem, flexibilidade e o quanto isso atinge uma quantidade maior de pessoas. Vamos aproximar um pouquinho mais, você vai entender um pouco mais do que ele está dizendo. Tá? Agora, ele escreve isso, gente, com muita tranquilidade. Ele escreve isso assim de uma maneira envolvente. E conforme ele escreve de uma maneira envolvente, você vai se adequando. Vamos pegar aqui um exemplo de flexibilidade. Tá? Esse é um exemplo de flexibilidade. Vocês conhecem isso aqui, né? O que é? A Praça de São Pedro. Fica no Vaticano. Tem uma pessoa só, mas a ideia dessa pessoa só atinge milhares e milhares de pessoas naquela praça. E ali tem corintiano e palmeirense juntos. Alguém está dizendo, negativo. Ele errou, de maneira nenhuma. Mas ali nós vamos pegar pessoas que vêm de várias nacionalidades, de várias tendências ideológicas, inclusive de gênero, aceitando questões de gênero, e eles conseguem viver tranquilamente todo mundo junto ali. Por que consegue viver todo mundo junto ali? Porque tem uma ideia muito maior do que simplesmente ser humano. A ideia que está ali é a ideia de que existe algo que os ligam e interligam uns aos outros, que é fé, Deus, comunhão. São todos um, no mesmo sentido, por causa da ideia. E ele vai dizer, com os sapiens no início, era mais ou menos assim. Eles estavam juntos e um deles olhava para o céu. E conforme ele olhava para o céu, sabia que vinha algum inimigo. Então esse que começou a olhar para o céu, ele percebeu que ele tinha uma certa proeminência junto com os outros, porque ele dava um aviso e os outros entendiam o seu aviso. Ele passa a ser um líder. E ele começa a entender que se ele desenvolve mais essa ideia, mais pessoas ficam flexíveis às suas ordens. E aí essas pessoas passam a ser dirigidas e direcionadas pelo sistema político desse que montou essa ordem. É assim que ele estuda a história. E ele vai dizer o seguinte, olha, no início éramos simplesmente caçadores. E depois de um certo tempo, caçadores e coletores passaram a ser sociedade agrícola. Há 12 mil anos atrás, ele diz, passamos a ser sociedade agrícola. E como sociedade agrícola, nós percebemos o seguinte, se temos um grande trecho de terra e a gente consegue plantar num grande trecho de terra, então a gente tem alimento para um monte de gente. E se você tem pessoas que dominam esse grande trecho de terra, sendo donos desse grande trecho de terra, ele pode colocar pessoas para trabalhar nesse grande trecho de terras, essas pessoas trabalham para ele e ele consegue alimentar uma população. Não demorou muito, essas pessoas se tornaram políticas e elas começaram a se transformar em reis. E aí você entende por que a história da humanidade é uma história de desenvolvimento dos sapiens, porque os sapiens começam a fazer conexões com tudo que está acontecendo, ele percebe que dá certo e aí ele começa a dominar a sociedade. Tá? Então, o que ele está mostrando sobre a história? Ele está mostrando sobre a história algo assim muito assim drástico, que há pessoas com interesses e há pessoas que são dirigidas por esses interesses, porque elas ganham também com isso. Então tem flexibilidade.
E essa flexibilidade faz com que nós sejamos um grupo muito maior, porque a gente aceita isso porque tem algum valor. Por exemplo, alimentação, segurança e outras coisas mais. Você está percebendo o que ele está dizendo para quem está lendo o livro dele? Que toda essa realidade que nós estamos vivendo aqui, ela na verdade é produto da mente. Inclusive a Bíblia. E esse é o grande perigo. Porque isso ratifica questões homoafetivas, ratifica possíveis mudanças revolucionárias que vai acontecer aqui e acolá, porque você começa a entender a realidade e passa agora a ser um crítico mais ferrenho da realidade. Ele vai trabalhar isso de duas formas. Primeiro, que é importante que a gente entenda o quanto é valorizado os sapiens. Isso é importante, porque é assim que nós somos. Mas a segunda coisa, é importante que a gente saiba que isso existe para que a gente possa tomar determinadas posições. E nós sabemos quais são essas posições. Se você ler as 21 propostas que ele tem para o século 21, você vai encontrar o que ele tem como objetivo, assim, o que ele vê para um mundo melhor. E não tem gente igreja. E não tem gente especificamente apegada a um Deus bíblico. Se você quer crer em Deus, minimamente você tem que acreditar num ser transcendente. E só isso. Mas ele vai dizer, olha o poder dos sapiens. Você coloca pessoas assim, mas você coloca pessoas no estádio de futebol, quantas pessoas cabem no estádio do Corinthians? Pensei que ele era corintiano, é palmeirense? Ah, ufa. Então tá bom. Quantas pessoas cabem no estádio do Palmeiras? Quantas? 40 mil pessoas. Você vai chegar lá, e um cara que nunca te viu, vai te ver com a camisa do Palmeiras e falar, ei, mano, nós! Não, mano, quem fala é o corintiano. Ele está infiltrado, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você coloca pessoas de várias classes sociais no mesmo lugar e todos ali estão com o mesmo objetivo, torcer para um time. Agora, por que existe o time? Você já viu o Palmeiras? Não. Você já pegou no Palmeiras e estudou, por exemplo, tirou a parte A, parte B, parte C do Palmeiras ou qualquer outro time? Não. O que é o Palmeiras? Uma ideia. E todas as pessoas estão apegadas a essa ideia. É isso que o Yuval está falando. Isso é maravilhoso, ele diz. Porque isso é o sapiens, o homo sapiens. A gente consegue conviver com a mesma ideia. Ou seja, em coletividade. E é isso mesmo. Um colega meu, São Paulino, perdeu um telefone quando saiu do carro, no meio do jogo, daí ele liga, o cara atende e fala assim, eu não vou falar aqui o sotaque do paulista, mas ele pegou e falou assim, olha, fica tranquilo, velho, seu celular está comigo, eu sei que você é mano da Real, então, seguinte, saiu do jogo, chega aqui, o celular está na mão. Gente, e estava mesmo, e eu vou dizer que não é um celular qualquer não, é um desses aí que as pessoas dão a vida pelo celular. E o cara estava lá com o celular, está aqui, ó. Por quê? Nós somos manos, entendeu? Todos nós aqui, ó. Todos pelo tricolor, entendeu? Isso, o Yuval vai dizer, está vendo? Nós somos mais flexíveis. Não entrou agora, você é playboy, eu sou o carinha lá das quebradas, não tem nada disso, nós somos a mesma coisa, porque estamos ligados à mesma coisa. Qual é a mesma coisa? A ideia, é a flexibilidade que nós temos, tá bom? Você entende por que o livro é envolvente? Porque todas as coisas que dão um sentido àquilo que nós chamamos de realidade, é envolvente, você começa a gostar, você fala, puxa, bate direitinho, eu estou gostando disso aí, o que ele está falando bate. Agora imagina o seu aluno de escola dominical lendo esse livro, e você se matando para fazer um sermão com uma bela exegese. Ele olha e fala assim, como ele gosta desta ficção. Entendeu? Como ele se detém nessa ficção. Vamos falar de missionários morrendo, lutando pelo evangelho no Oriente Médio. Nossa, ele gosta tanto da ficção que ele morre por causa dessa ficção. É assim que as pessoas vão começar a ler o que nós somos, por exemplo. Então, talvez algumas pessoas que já estão sendo influenciadas pelo Sapien
Sapiens olha para a gente e fala assim, nossa, é até bom que eles fiquem nisso, mas não passa disso. É como se dissesse, meu pai foi para o mundo da fantasia, daqui a pouco ele volta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse é o ponto. Nós temos um livro que é best-seller, que vende como se fosse água, e você acha que ele não vai te atingir, porque você não o conhece, ou porque você não está nem um pouco preocupado com o que o Yuval Noah Harari está escrevendo? As ideias movem o mundo, e muitas vezes você está com um problema desse dentro de casa e não sabe por que está com um problema desse dentro de casa, com um filho que teve contatos com um tipo de literatura como essa. Como eu estou dizendo, hoje já temos o próprio o quadrinhos, né? Já temos o próprio quadrinhos. Então, é isso aqui, tá? Um estádio de futebol, a Praça do Vaticano, nos reunimos em grupos e grupos e sempre nos entendemos. Ele fala, porque nós somos sapiens. Mas muitas vezes, nós nem sabemos, por exemplo, o que está acontecendo lá no poder, mas nós confiamos, porque algumas vezes nós sabemos que a política está dirigindo a nossa vida. Então, desculpa a brincadeira aqui, tá ok? Não conhecemos as pessoas que até têm as nossas vidas em suas mãos. Deixa eu passar rapidamente aqui para não afetar ninguém, tá bom? O que nós podemos entender é o seguinte, quando alguém está dizendo direita, esquerda, político, sistema de poder, tudo isso que as pessoas estão dizendo é, na verdade, uma invenção que as pessoas confiam e apoiam as suas vidas nisso, tranquilizam as suas vidas nisso. A pergunta é, por que conseguimos viver assim? Por que conseguimos viver assim? A resposta é a nossa imaginação. Nós somos muito mais imaginação como sapiens do que como seres humanos que seriam anteriores, o Erectus ou Neandertal. Nós somos sapiens. Então nós conseguimos viver mais na fantasia. Olha o deus egípcio como era. Dá vontade de falar assim. Não é? Vocês estão entendendo? Esse é o deus egípcio. Ou seja, alguém imaginou, estabeleceu alguma coisa e diz, esse aqui é seu Deus, venera ele. Ok. E alguém diz, olha, esse Deus mandou eu dizer que eu tenho que aumentar os impostos. Lá no Egito. Imagina uma pessoa lá no fundo falando assim, ô, seu faraó, minuto. Eu não quero esse aumento aí não vou pagar não. Eu não vou pagar esse aumento. Você acha que o faraó vai dizer o seguinte, ok, cada um pensa do jeito que quer. Não. Ele vai dizer o seguinte, não, o meu Deus está aumentando os impostos. Então você vai ter que obedecer ao meu Deus. Não vou obedecer. Então você vai morrer porque o meu Deus está mandando te castigar. Então é assim que a história caminhou e vai caminhando. Porque a resposta é que nós ficamos muito mais na imaginação do que na realidade. Deixa eu mostrar uma coisa como isso de repente pega, tá bom? Eu não sei a origem de muitos aqui. Conheço o reverendo Ananias mais da origem dele. Mas vamos pegar aqui a origem. Se você encontra um chinelo virado na sua casa, você não tem uma vontade danada de... Você fica assim, eu não posso acreditar nisso, mas eu vou ter que acreditar, não posso. Aí você vai... Dureza. Virei. Ninguém viu, o pastor não viu, o presbítero não viu, então ótimo. Não vai trazer mais azar para a minha vida porque está virado. Não é? Porque a imaginação ela é muito forte. Ela é extremamente forte. E quando menos espera, você está sendo dirigido pela imaginação. Então ele está dizendo, ninguém escapa disso. Ninguém escapa. Né? Bom, vamos pegar aqui algumas coisas, deixa eu pegar aqui alguns outros detalhes, tá? Por exemplo, nós somos capazes de acreditar na mesma ficção, somos capazes de acreditar nas mesmas normas e nos mesmos valores.
Os outros animais usam a comunicação apenas para descobrir normas de realidade. Quais são as normas de realidade das outras espécies? Fome, perigo, sede e acasalamento. São essas coisas que acontecem com os outros animais, né? Fome, perigo, sede e acasalamento. Você percebe, por exemplo, uma coisa interessantíssima. Você tem uma galinha e os pintinhos estão longe e ela encontra comida. Ela dá um sinal, né? Daí os bichinhos... Vai todo mundo... Por quê? Porque é essa informação que a galinha consegue passar para os bichinhos. Ela não consegue passar, tem todinho, tem todinho, tem todinho. Ela não vai dizer tem todinho. Porque ela não sabe o que é todinho, ela não fez a conexão do que é um achocolatado, né? Mas nos nossos dias, sim, você pega um menino de 45 anos em casa que ele fala, ô mãe, tem todinho, né? Mas essa conexão do animal, que é uma conexão meramente de realidade. Fome, sede, perigo e acasalamento. Só de realidade. Agora, dos sapiens, a nossa conexão é uma conexão que vai além, é de linguagem para criar normas que vão além da realidade. Essas normas podem se transformar em mitos e histórias. Então nós temos essa capacidade de criar coisas e de criar realidades subjetivas, e o homem passa então a ser uma fábrica de ficção e uma fábrica de mitos. Em tudo ele consegue ver mitos, e ele gosta disso. Por exemplo, vocês já foram no cinema, ok? Você já pensou que ao ir no cinema você está vendo fotos? Ou não? Você fala, não, eu vou ver um. E o que é um filme? Fotos. Só que você tem toda a impressão, pela música, pela movimentação, pelas luzes, de que ali tem o quê? Uma coisa real acontecendo. Você está vendo a filmagem acontecendo. Mas não, é simplesmente frames e que estão passando numa certa velocidade que dão a ideia de movimento. Mas você não fica falando assim, eu vou no cinema me enganar, porque eu vou ver fotos pensando que é filmes. Você não fala isso, eu vou no cinema lá me enganar um pouquinho. Hoje eu vou me enganar, tirei a tarde para me enganar. Não, você fala, vou ver um filme. Por exemplo, ele vai dizer o que é a Declaração dos Direitos Humanos, né? Será que deu algum problema aqui? Eu já estou agora tentando encontrar o lugar para mirar aqui. Vamos lá. Um exemplo são os direitos humanos. O que são os direitos humanos? Direitos humanos, assim como Deus, paraíso e inferno, são invenções, não são efeitos biológicos sobre o Homo sapiens. Não caiu, por exemplo, um frio estarrecedor que criou uma contração nos músculos dos sapiens que fez com que ele imaginasse direitos humanos. Não é efeito biológico. Você não tem efeito biológico, você tem uma invenção. Só que essa invenção fala muito. Não é sempre assim? E os direitos humanos? E os direitos humanos? Os direitos humanos é essa invenção. Agora, veja bem, gente, essas aqui são as ideias dele. Então, nesse primeiro movimento, eu estou mostrando para vocês o quanto uma obra que está sendo vendida como água, que atinge o mundo todo, está apresentando a história dessa maneira. Apresenta a história dessa forma. Por exemplo, ele vai dizer, ele fala assim, você não está acreditando no que eu digo? Então deixa eu pegar essa daqui em especial. Deixa eu pegar essa daqui em especial. Por exemplo, milhões de pessoas se reúnem para construir uma catedral e uma mesquita, por causa da ideia de Deus. Pessoas se reúnem para lutar em torno de uma jihad, uma guerra, em nome de Alá, que é uma invenção na palavra dele. E pessoas, elas utilizam, por exemplo, o dinheiro, e o dinheiro é uma bela invenção.
Ela vai dizer assim, você não vai ver dois macacos dizendo o seguinte, olha, eu tenho esse galho e você tem uma banana. Eu te dou o galho e você me dá a banana. Mas o Sapiens conseguiu fazer isso. Ele fala que tem papel e você me dá comida. Aí você pega o papel e dá para a pessoa e ao mesmo tempo você pega comida. Então ele está dizendo que nós somos muito mais ficção, criamos muito mais ficção, porque nós acreditamos em boas histórias. E uma boa história é o dinheiro, pois muitos não acreditam em Deus, em nacionalismo, mas todos acreditam em dinheiro, apesar de ser um mero pedaço de papel. Então, nós estamos realmente vivendo boas histórias. Reverendo, ali o horário é que acabou? Ali? Não. Não? Corta essa parte da pergunta. Então, vamos um pouquinho mais aqui, tá? O que eu quero dizer para vocês é que os outros animais na palavra dele vivem uma realidade objetiva. Já nós não. Nós vivemos uma realidade dupla. Vivemos uma realidade objetiva, aqui, isso aqui é objetivo, mundo, pessoas, nós, mas vivemos uma outra realidade que é uma realidade dupla, subjetiva, que está na nossa mente e que dirigimos todas as coisas com essa, na maioria das vezes, com essa realidade, né? Nós vivemos, então, dentro de uma realidade dupla. Não está indo, não. Agora foi, tá bom. Então, nós vivemos uma realidade dupla. Acreditamos em rios, montanhas, animais, céu, terra, mar, mas ao longo dos anos construímos em cima da nossa realidade objetiva uma fictícia realidade, uma realidade de entidades fictícias como deuses, dinheiro, corporações, e ao longo dos anos esta realidade se tornou mais poderosa. E hoje, tudo depende desta realidade fictícia. Nós, hoje, dependemos do Google, Banco Mundial, Estados Unidos, China e coisas assim, dessa forma. Então, hoje nós vivemos essa realidade e dependemos dessa realidade. Você está no celular e você está no mundo da ficção. Nós somos totalmente dependentes disso hoje. Tudo é dentro de um campo de ficção. Se alguém fala, olha, o WhatsApp está fora do ar, as pessoas entram em crise, né? Você fica... falta de ar, problemas, a pessoa não consegue. Não conseguia acessar o Facebook, né? Como é que é? Igual velório lá, né? Alguém sabe o nome a senha do Wi-Fi? Respeita o morto. Respeita o morto, né? As pessoas vivem agora nesse universo que é o universo fictício, e é através desse universo fictício que as coisas são cada vez mais estabelecidas. Então agora vamos para a nossa crítica, e eu queria trabalhar um pouco dessa crítica com vocês. Então nós temos que trazer uma crítica para isso, tá? Qual seria então a nossa crítica? Tá? Eu queria que vocês entendessem isso aqui do Francis Schaeffer. Alguém veio me procurar já e falou, reverendo, tem livros aqui do Francis Schaeffer? Eu vi na livraria um livro, é um livro muito interessante, se puder, peguem, mas não trata de assuntos tão claros como esse aqui, porque você vai encontrar isso na trilogia do Francis Schaeffer. Mas o Francis Schaeffer vai mostrar o seguinte para a gente. O mundo depois do iluminismo, depois do cientificismo, é dividido dessa forma, andar de cima e andar de baixo. O andar de cima é o andar particular, preferências pessoais. E o andar de baixo é o andar da ciência. Esse é o andar que é mais coletivo, é mais universal, enquanto o andar de cima é mais das preferências. Então, o Yuval Noah Harari está dizendo para a gente, o mundo que ainda está mais acessível para nós é o mundo de baixo, é o mundo da ciência, que nos faz, por exemplo, ver a nossa origem. Nossa origem científica é de 70 mil anos atrás. Então, nós conseguimos, pela ciência, descobrir que ainda temos uma história que começa de alguma maneira, como a gente não sabe, mas aqui estamos nós. E o andar de cima é o andar particular, que é o andar da ficção.
Para eles seria o andar da ficção. Deus, por exemplo. Só que alguns acreditam em Deus, outros não. Alguns preferem Alá, outros preferem um outro Deus, né, de uma outra maneira. No segundo quadrinho, temos os fatos ligados a todos. Os fatos estão ligados a todos. Por exemplo, nós todos dependemos da física e das leis da física. Mas no andar de cima, valores e escolhas, isso é individual. No andar de baixo, pavimento de baixo, racional e verificável. Você pode contestar. No andar de cima, é não racional, não cognitivo, e você pode aceitar isso. Então, isso seria a própria religião. O que é isso tão somente? Para nós, é uma visão preconceituosa. Para nós, é uma visão preconceituosa. E é isso que o Yuval Noah Harari não consegue entender. Tanto no andar de cima como no andar de baixo, nós estamos na mesma situação. Qual é a situação? Crença. Então, para nós, a melhor forma de falar sobre o homem não é que ele é sapiens. O homem é adorans. Ou o homem é religiones. O homem é religiones. Vocês já devem ter visto isso em teologia. Sensus divinitatis, semens religiones. Isso é o homem para nós. O homem não é meramente sapiens. O homem é muito mais do que isso. E essa é a crítica que a gente faz. Porque tanto no andar de baixo como no andar de cima você tem que crer. Você tem que crer. Vamos pegar uma básica? Amanhã o sol vai se levantar? Vai? Por quê? Por quê? Se eu disser porque sim não é resposta, né? Por quê? Você crê nisso? Você crê nisso? Tudo que está aqui, nesse momento, tem uma ligação com física, com química, com um monte de coisas. Mas por que tudo isso está funcionando? Porque nós cremos. Então a ciência para nós é um campo de crença, tal como a fé é um campo de crença. O que nós vamos dizer que o Yuval fez é um reducionismo do homem, simplesmente dizer que ele é sapiens. O homem é mais do que sapiens. O homem é um ser para crer. Ele foi criado com isso. Nós podemos ver isso no Éden. O homem foi colocado como o primeiro contato dele com Deus, para que ele creia. Depois ele teve que entender a ordem de Deus, que ele deveria conviver com pessoas. E depois ele teve que entender que ele deveria cuidar do jardim, que é cultural. Então esse é todo o processo. Vamos perceber como o Yuval é um religioso? Vamos ver aqui, ó. Não, o outro. Isso. Sua tese é que depois de 70 mil anos, nós, que podemos ser comparados com os mais insignificantes dos animais, somos agora os dominadores deste planeta. Isso não é fé? Quem disse que é 70 mil anos? Quem? Quem falou que é 70 mil anos? Vamos imaginar uma coisa. Adão foi criado com capacidade de se multiplicar, não foi? Então Adão foi criado velho. O que me garante que o que as pessoas chamam de velho para os homens é novo para Deus? Ele está manifestando um sistema de crença aqui. Isso é crença. Vocês estão percebendo? 70 mil anos? Aí vai dizer, não, reverendo, carbono 14. O Eberlin já deve ter falado para vocês, né? Essas coisas. Carbono 14. Então toda a nossa confiança está num teste de carbono 14. Isso é muita fé. Entende? É que eles entram num diálogo e num discurso que você fala, Se aprofunda e percebe que eles estão na mesma situação. Eles estão crendo e confiando. Como que foi esse processo da saída do homem que era caçador e coletor para o homem que vive fazendo colheitas? Onde ele viu isso? Onde ele tem bases para falar sobre isso?
as nossas histórias são contadas de uma maneira muito clara depois do desenvolvimento da língua. Então nós temos aí um problema. Tal como eles falam para nós, o papel aceita qualquer coisa, nós podemos dizer o papel aceita qualquer coisa, né? Deixa eu passar aqui mais um pouquinho pelo meu horário. Deixa eu ir embora aqui. Eu queria dizer para vocês que isso é tão somente uma cosmovisão, que é um tema que a gente estuda muito. O que é uma cosmovisão? É a maneira como eu enxergo a realidade. E cada um, pelo seu sistema de crença, aceita uma realidade. Olha só o sistema de crença, né? Uma cosmovisão é, portanto, um esquema conceitual que contém as nossas crenças fundamentais, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Isso é o que diz o Ronald Nash numa das obras da própria cultura cristã. Então, o que é uma cosmovisão? Um esquema conceitual que contém as nossas crenças fundamentais. Aí eles falam, não, isso é ciência, crença é o que você está fazendo. Eu digo, não, crença é o que você está fazendo. Então vamos ficar nesse diálogo agora. Crença é o que você está fazendo. Porque tudo é cosmovisão, e se é cosmovisão, é crença. Eles têm um sistema de crença, eles estão abraçando o sistema de crença, eles creem no sistema de crença. A Nancy Pearce, ela diz algo muito interessante, ela fala assim, afirmar que o cristianismo é a verdade sobre a realidade total, significa dizer que é uma cosmovisão que envolve tudo. O termo significa, em seu sentido literal, visão do mundo, uma perspectiva biblicamente instruída sobre a totalidade da realidade. Os nossos jovens observam essas informações e talvez tenham tendência a ficar maravilhados, mas é tão somente uma montagem. Enquanto nós temos toda uma referência sobre como as coisas de fato são dentro de uma cosmovisão bíblica. O grande problema é como nós apresentamos a nossa cosmovisão bíblica para alguém que tem uma outra cosmovisão. Nós não podemos nos colocar numa posição secundária e dizer assim, a minha religião e a do outro é ciência. Não. A outra é religião como a sua também é religião, porque tanto ele como você estão crendo. Acontece que ele está crendo no quê? Carbono 14. O mapa mental aqui, da questão do Sapiens, né, é que ele não consegue perceber que o homem, na verdade, é homo religiosus. Religiosos. Né? São obras que você estuda em filosofia, em sociologia, em antropologia. Você consegue entender que a forma de se entender o homem é pela forma religiosa. Os marxistas dizem que não são religiosos, mas eles constroem uma religião para entender o mundo, dizendo que tudo são questões econômicas. Os freudianos dizem que muito do que temos é por problemas religiosos, mas eles têm uma maneira de enxergar o mundo sempre por questões de traumas e muitas vezes por questões reducionistas. Os psicólogos comportamentais encaram os seres humanos pela ótica mecanicista, de estímulo e resposta, como se dissesse o seguinte, tudo que nós fazemos, fazemos por interesse. Tudo que nós fazemos, fazemos por interesse. Não. Por exemplo, o seu marido é uma prova de que ele não faz nada por interesse. Não pegaram essa? Ok, tá bom. Não, né? A gente não vive por interesse, a gente vive por algo a mais. É o altruísmo, e nós aprendemos isso com o mestre dos mestres, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que deixou a sua glória para nos salvar. Abriu mão de tudo para nos salvar. E se alguém quer ser um cristão, tem que seguir esse tipo de lógica. Nós não vivemos por estímulo e resposta. Nós vivemos por aquilo que tem que ser. Fazer o bem e amar, inclusive os inimigos. E ajudar a quem talvez um dia fez mal para você. Pagando o mal, não com o mal, mas o mal com o bem. A Bíblia ensina que o fator dominante nas escolhas que fazemos é a nossa crença suprema num compromisso religioso. Vou pegar aqui um autor chamado David Leon, bem conhecido aqui dos pastores, que fala sobre o cristão e a sociologia, e ele diz algo interessante. O ser humano total, integral, é um ser religioso. A religião não é um aspecto da vida, ela é a vida. A dimensão horizontal da vida não pode ser plenamente apreciada enquanto não for vista à luz do nosso relacionamento vertical com o Criador.
Sabe o que isso significa? Que o Yuval identificou como ficção ou imaginação, na verdade é um sentimento que transcende a todos nós. Todos nós precisamos de algo além do que aspectos físicos. Nós precisamos transcender. Sabe por quê? Porque a fé é um dos elementos essenciais da vida do ser humano e todos nós temos fé. O que questionamos é o objeto da fé. E fé é a certeza de coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Sendo assim, meus irmãos, eu vou passar rapidamente preocupado aqui com o meu tempo, viu, reverendo? Eu estou aqui preocupado com o tempo. Tudo isso aqui não é meramente ficção, mas esse é um sentimento que foi colocado no ser humano de que ele tem que transcender. Porque quando o ser humano foi criado, ele foi criado para ter um relacionamento com algo transcendente, ou mais, com uma pessoa transcendente, que é o próprio Deus. Esta é uma tentativa de encontrar Deus. E Paulo vai dizer, eles estão tateando, estão tentando encontrar Deus. Se você pegar cada uma dessas entidades, tem de alguma maneira algum elemento que especificamente nós encontramos em Yahvé, o nosso Deus. Porque eles estão tentando encontrar isso. Então o homem não é mais que sapiens. Ele é mais que sapiens sim, se nós pensarmos em religiones, ou religião. Somos seres para pensar e transcender. Por isso que a nossa mente, ela faz isso. O que o Yuval Harari, Noah Harari descobriu, é uma coisa que nós sempre identificamos. O nosso senso de transcendência e de buscar a Deus e de encontrar Deus. Só que alguns vão tentar criar Deus, como diz Romanos 1, da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. E a gente poderia continuar mais, né? Eu vou tentar aqui. Eu acho que... Ok. Os persas, por exemplo, Hormuzd, é o mestre criador do mundo, ele é o soberano, onisciente, Deus da ordem, o sol é o seu olho, o céu as suas vestes bordadas de estrelas. Esse é o Deus dos persas. Deus dos persas. Mais um pouquinho. Incas, Viracocha, o Senhor Criador onipotente de todas as coisas. Esse aqui é o Viracocha. Um pouquinho mais. Esse é um povo gedeu da Etiópia, o Magano, criador onipotente de tudo quanto existe. Para os africanos, para essa tribo, esse é o Deus criador de todas as coisas. Que mais? Os Mambaka da República Centro-Africana, Coro para ele é o criador. Eles adoram Coro, que é o criador de todas as coisas. Eles encontram em Coro a razão para o mundo ser mundo. O que mais? Mais um pouquinho. É engraçado que os chineses e os coreanos, as pessoas não sabem, mas a base dos coreanos e dos chineses também é a base de um único Deus. E o nome é Shang-Chi, que aliás fez até parte de filmes recentemente da Marvel. O Senhor dos Céus. Alguns eruditos fazem especulações a respeito de Shang-Chi, poder talvez se relacionar linguisticamente ao termo hebraico Shaddai, como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Na Coreia ele é conhecido como Hananim, o Grande. A crença em Shang ou Tin Hanani é anterior ao confucionismo, taoísmo, ao budismo, e não se sabe por quantos séculos. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Eu estou tentando mostrar para vocês que, independente de onde uma pessoa esteja, na distância que tem, essa pessoa tem que pensar em Deus, ela tem que transcender. Isso é mais do que sapiens, porque todos eles são sapiens, no sentido científico, mas muito mais do que sapiens, eles precisam transcender. É uma necessidade natural em nós, seres humanos, porque nós fomos criados para pensar além do analógico, além do real. Às vezes, aqui os caxins chamavam Ipan Van
Ninzagang, o glorioso que cria, ou Shewa Ninshang, aquele que sabe. Então vamos, né? Temos aí alguns, eu vou passando rapidamente por causa do nosso tempo. Poderíamos ficar falando aqui um pouquinho mais deles. Por exemplo, acho que eu já passei demais? Não, passei. Os IAU, é isso? Não, eu não estou conseguindo ver ali. Ah, tá, é o anterior. Cadê o anterior? Tá indo bem aqui. Agora sim. Então, Guixá, criador de todas as coisas, tá bom? Depois, os Vá, o Deus verdadeiro é Sie. E os povos Shan, Paulank, deixa eu ver se eu consigo falar aqui, isso, o Messias deles viria apenas como uma quinta manifestação de Buda, chamada Fra Arya Metrai, ou o Senhor da Misericórdia. E nós temos também os Kui da Tailândia e Birmândia, que também tem a ideia de um Deus que transcende e entende todas as coisas como um Deus criador. E também nós podemos falar dos Santaus. Takun Shiun, o Deus verdadeiro, criou o primeiro homem, Arã, a primeira mulher, Aiô, e colocou-os bem longe, na região oeste da Índia, chamada Iririri Pipiri. Então, aqui, meus irmãos, em vários lugares do mundo, você encontra pessoas que têm convicções a respeito do próprio Deus. E a resposta que a gente dá a isso é que o homem é muito mais do que nós poderíamos dizer sapiens, né? O homem é muito mais do que sapiens. Nas Institutas, livro acho que bem conhecido, no livro 1, capítulo 5, nós vamos ter algumas informações interessantes. Eu vou trazer só algumas delas rapidamente aqui para vocês, para fechar aqui o que eu estou passando. Deixa eu ver, isso. Todos os homens intuem Deus. Isso é chamado de sensus divinitatis e está em Romanos 1, de 18 a 25. Todos os homens intuem Deus. Essa é a orientação reformada. Qual é a outra informação? Sócrates definiu que o homem é alma contra a ideia cética dos sofistas. Isso foi muito importante para a história da humanidade, quando o homem conseguiu perceber que ele era muito mais do que um ser pensante, mas ele era um ser transcendente também de alma. No conceito grego, isso trouxe um valor extremamente importante. Mais um pouquinho. Em todas as tentativas de reverter a fé em ceticismo, outra religião surgiu e foi colocada no lugar do espírito cético. Vou pegar só um exemplo para vocês. Um autor chamado Auguste Comte, que criou uma ideia chamada positivismo. Auguste Comte tem uma influência muito grande em vários países, principalmente na Europa, mas teve uma influência grande aqui no Brasil. A nossa bandeira tem um lema positivista: ordem e progresso. O que significa isso para o Comte? É que você deve abrir mão da religião, deve estabelecer a ordem como uma lei política e o progresso científico como uma religião. Não sei se vocês sabem, mas progresso na nossa bandeira significa religião da ciência. A nossa bandeira, ela proclama uma religião que é a ciência. Ciência se torna religião. Em outras palavras, o homem não consegue escapar de religião, porque nós somos seres religiosos. Então, antes de falar para o seu filho, nós somos sapiens, diga para ele, nós somos religiosos, ou seja, religiones. Nós estamos ligados à fé. E isso porque Deus nos criou assim. É o que nós chamamos de sensus divinitatis. O que é isso? Sensus divinitatis dá alegadamente aos humanos o conhecimento de Deus. Só que, sem o Espírito Santo, esse Deus vai se tornar todas essas entidades que nós falamos aqui.
Porque é o Espírito Santo que desvenda os olhos e faz com que a pessoa enxergue a realidade e possa realmente adorar ao verdadeiro Deus, que não tem forma humana, que não tem nada que alguém poderia dizer que se parece com o ser humano, a não ser as nossas características morais que estão ligadas a essa questão de imagem e semelhança de Deus. Então, o sensus divinitatis dá alegadamente aos homens, alegadamente aos humanos, o conhecimento de Deus. A crença em Deus é universal. A diversidade de práticas e crenças religiosas, todas pressupõem uma concepção básica da divindade, um poder supremo do universo. Todas essas entidades que nós mostramos agora dirigem o universo, dirigem de alguma forma a Terra. Aqueles que são ímpios e opõem-se à existência de Deus, contudo, têm em suas mentes uma ideia de tal ser. Por isso, mesmo eles estão conscientes de Deus. Para negar a Deus, eles têm que trabalhar a ideia de Deus em suas mentes. Chamamos isso de argumento ontológico. Há uma consciência de Deus em todos. E alguém diz assim, uma pessoa é ateu até que o piloto do avião diga, nós vamos cair. É ateu, mas não numa trincheira, porque dizem que nas trincheiras não tem ateus. Por causa do pecado, a consciência de Deus é afetada em idolatria. E por isso a nossa consciência de Deus se mistura. Mas aqui eu quero chamar a atenção para você. Quando você vir um religioso, de alguma maneira, dentro de você, dê glórias a Deus. Porque significa que Deus ainda deixou pistas a respeito dele na vida de alguém. Só que ele está com uma referência errada por causa do pecado. Não ter uma consciência de Deus é algo temporário. Porque na maioria das vezes as pessoas vão ter alguma consciência de Deus. Vou pegar aqui o capítulo 5 e mostrar só um ponto das institutas, encerrando, eu estou caminhando aqui já para o final. Volta. Isso. Essa é a razão porque, em finura e arte, o autor da Epístola aos Hebreus, em 11:3, chama aos mundos de expressões visíveis das coisas invisíveis, já que essa ordem tão admirável e estruturada do universo nos serve de espelho em que podemos contemplar ao Deus que de outra sorte seria invisível. Por que o Yuval teve a ideia de que isso acontece na natureza? Porque é na natureza que temos os primeiros contatos com respeito a Deus. Entende? É na natureza que as pessoas têm esse primeiro contato com relação a Deus. Isso é desenvolvido por causa do sensus divinitatis, ou seja, todo ser humano tem uma ideia necessária de transcendência. Precisa encontrar algo que dê sentido e significado à sua vida, e isso só está em Deus. Então, quando Calvino diz assim, já que essa ordem tão admiravelmente estruturada do universo nos serve de espelho, em que podemos contemplar ao Deus que de outra sorte seria invisível. Então nós estamos falando da revelação, e chamamos de revelação geral. A revelação geral é o contato para que esse sensus divinitatis seja desperto e passe a se transformar em histórias, como o Yuval disse. A não ser que haja uma verdadeira explicação sobre como alguém deve crer. E aqui eu vou para 4 aplicações para a gente. A primeira, a religiosidade para nós é uma forma de agradecimento por parte dos crentes. Então, quando você enxergar alguém religioso, isso tem para nós, dentro de nós, um sentimento de gratidão. Essa pessoa religiosa, ela tem uma possibilidade de ter um verdadeiro contato com Deus, pois ela está, no mínimo, sendo atingida por aquilo que ela deve ser, que é o sentimento de Deus. A religiosidade para nós é apologética, porque é com a religiosidade que nós pregamos, e apontamos, e falamos, e mostramos Deus. É assim que você faz quando você encontra alguém que tem uma outra religião. E você diz, há sentido no que você está pensando? E você mostra o seu sentido para essa pessoa. A religiosidade não salva. Então essa religiosidade que a gente encontra em todos os lugares, que chamamos de homo religiones,
ela não salva. Não salva. Porque uma pessoa precisa realmente encontrar o Evangelho para ter essa compreensão. Sem o Evangelho, ela não vai, esse sentimento religioso não vai salvar. Então, se você encontrar alguém que vai dizer assim, ai que bom que no final todos os caminhos levam a Deus, você vai dizer, não, tem algo errado aí no que você está dizendo. Todos os caminhos não levam a Deus. Só Cristo leva a Deus. E esse sentimento que você tem de encontrar algo só pode ser realmente entendido quando você entender quem é Cristo. Eu quero te mostrar Cristo agora. Eu vou te mostrar quem é Cristo. E é isso que a gente faz quando a gente evangeliza. Então, a religiosidade é ponto de contato para defender e pregar o Evangelho. Então, quando você vira alguém que tem algum tipo de religiosidade, não fica com raiva não. Aquilo ali é um início para uma possível grande transformação. Tá bom? Mas você fala, reverendo, e os ateus? Aí eu vou dizer para você que não existe ateu. E os científicos? É a religião dele. Essa é a religião dele. Ele está tentando dizer que a ciência está respondendo coisas para ele. É aquela questão dos andares. Nós ficamos confusos, né? Achamos que nós somos do andar de cima e outros estão no andar de baixo. Não, todos estão no mesmo andar, que é o andar da crença. Todos estão no mesmo andar, que é o andar da fé. Tá bom? Tem uma frase, e eu estou pegando um autor aqui que não é muito ortodoxo, vocês perceberam, mas eu tenho uma frase aqui que é muito interessante. Ó. Eu queria que você lesse essa pergunta comigo. Leia comigo. Em outras palavras, o Deus que preparou o Evangelho para todos os povos, preparou também todos os povos para o Evangelho? O Yuval vai dizer, não, é uma ideia que eles têm. Nós vamos dizer, não, é um ponto de contato para o Evangelho. Só que aqui eu quero mudar o que o Richards fala sobre o Evangelho, porque há uma ideia quase que universalista. Não, o Evangelho causa duas coisas na vida de alguém. Ou salva, ou condena. O Evangelho é uma faca de dois gumes. Ou crê, ou é condenado. Então, quando nós levamos o Evangelho e comparamos religiões, e mostramos de fato o que é cristianismo, essa pessoa tem uma excelente oportunidade de entender o verdadeiro Deus e o significado da sua vida. Sem isso, não. Sem isso, não. Sem isso, não tem condições. Daí, eu queria só pegar esse último texto aqui, que é o texto de Mateus. O texto de Mateus. E a gente vê o seguinte, ó, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Vocês já repararam nesse texto? Muitas vezes a gente só fica com essa parte de baixo aqui. Mas olha o que diz a parte de cima. E quando o viram, adoraram. Mas alguns duvidaram. Vocês entendem o que faz o Evangelho? Alguns chegaram e falaram, Deus, vamos adorá-lo. Alguns, não. O que fazemos quando nós pregamos para aqueles que acham que tudo é ciência? É tirar a pessoa da sua incredulidade para transformá-lo naquilo que todo ser humano deve ser. Homo adorans. Significa que todo homem tem que ter uma missão, adorar a Deus. Primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é o fim principal do homem? Por isso que nós temos um desejo de tentar encontrar alguma coisa que dê sentido. Agostinho chama isso de um buraco tão grande dentro de nós, que não pode ser preenchido por outra coisa, senão Deus. E é isso que faz a evangelização. E o que o Yuval, na verdade, identificou é só o sofrimento de uma geração toda que tenta encontrar Deus em tantas coisas, mas não consegue, porque está tateando e precisa de uma informação mais clara. Agora, os nossos jovens não podem olhar para a história do Yuval e dizer, tem sentido. Não, é só mais uma história de alguém que está interpretando a vida religiosa, que é o que é comum a todos os homens, que é comum a todos os homens. Termino com o texto que eu trouxe para vocês e é o texto que dá margem para a gente falar abertamente para qualquer pessoa, para qualquer um, né, da importância da nossa fé
e das nossas convicções. E qual é a nossa base, né? Qual é a nossa convicção? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, transcender é natural em nós, tanto que a regra é essa. Você não conhece a Deus, porque você vai pegá-lo, porque você vai experimentá-lo. Você só vai entender a Deus se sua mente for transformada pelo Evangelho e você realmente começar a entender qual é o significado da sua vida. Seja as coisas mais simples que você faz, até as mais complexas, só tem um sentido: adorar, louvar, bendizer o nome de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que te ajude nisso tudo. Amém, meus irmãos.